A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para levar uma mensagem aqui, né? Para instruir os irmãos a buscar conhecimento, conhecimento na palavra, conhecimento nos estudos, né? Fazemos parte aí do seminário Azaf e estamos aqui incumbidos de levar uma mensagem para o coração dos irmãos. E como dizem Provérbios 2, 4, 5, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Bom, meus irmãos, então o que diz aqui é o seguinte: nós temos que buscar a sabedoria, né? E buscar como um tesouro escondido. Escavar, entendeu? Porque quando nós buscamos, nós nos aprofundamos no conhecimento da palavra, a Bíblia diz que esse conhecimento se deixa achar. Nós encontramos e entendemos o temor do Senhor. Então vamos trazer uma mensagem aqui para o coração dos irmãos. Uma mensagem vai ser breve, não vai demorar muito, né? Eu quero começar falando que a Bíblia nos apresenta 4 tipos de evangelhos. Existe Mateus, Marcos, Lucas e João. Enquanto que em Mateus e em Lucas encontramos a genealogia terrestre de Jesus, Marcos é o evangelho que foi escrito por Johanna Marcos, né? Ele era filho de uma judia com um romano. E temos também o evangelho de João. Eu me identifico mais com o evangelho de João, então hoje eu vou falar algo a respeito do evangelho de João. Porque enquanto Mateus e Lucas apresentam a genealogia terrestre de Jesus, João é aquele que entende de Jesus na sua genealogia celestial. Porque quando começa o Evangelho de João capítulo 1, ele começa dizendo o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Também diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam a luz. Fala sobre o outro João Batista, que houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho da luz. Não era ele a luz, veio para dar testemunho da luz. Então entendemos que também Isaías profetizou sobre ele, falando que ele era aquele que iria preparar o caminho diante do Senhor. Então, meus irmãos, o Evangelho de João é recheado de coisas boas. É por isso que eu me identifico mais com o Evangelho de João. Por exemplo, em João capítulo 2, existe a festa das bodas de Caná da Galileia, onde Jesus desce com seus discípulos, sua mãe e seus irmãos, e ali ele transforma a água em vinho, quando o vinho havia acabado, e o vinho representa a alegria. Então, quando uma festa acaba também a alegria, e Jesus restitui a alegria daquela festa. Em João capítulo 3, já nos apresenta Jesus falando com Nicodemos, um doutor da lei, acerca do novo nascimento. E ele pergunta para Jesus, fala para ele: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo? E ele diz: como que um homem pode nascer de novo, sendo velho? Pode, porventura, entrar no seio, no útero de sua mãe e tornar a nascer? Aí Jesus fala: necessário vos é nascer da água e do Espírito. Daquele que é nascido da carne é carne. Então temos também no Evangelho de João, capítulo 4, a passagem que Jesus conversa com uma mulher samaritana. E essa mulher, ela ia pegar água, a fonte de Jacó. Agora imagina vocês, meus irmãos, uma fonte que o pai Jacó havia feito há mais de 2000 anos atrás, ainda jorrava água. E essa mulher chega ali ao calor do meio-dia, e Jesus tem um encontro com essa mulher, e Jesus dispensa seus discípulos que ele queria ter um particular com essa mulher. E assim Jesus é na nossa vida. Ele sempre quer ter um particular conosco. E quando ele quer ter um particular conosco, ele cria toda uma situação, ele cria todo um ambiente para não nos constranger nem envergonhar. E assim ele queria falar com aquela mulher. E começa a conversa, eles começam conversando sobre água. Ele pede a ela água para beber, que ele estava cansado e sentado à fonte.
E ela pergunta para ele: como tu me pedes beber, sendo tu judeu? Porque os samaritanos não se davam com os judeus. E Jesus fala para ela: se você conhecer o dom de Deus e quem é o que te pede, tu lhe pedirias, ele te daria da água viva. E ela diz: como que tu irás tirar se você não tem um balde? Então, meus irmãos, essa água viva que Jesus está falando é o Espírito Santo. Jesus fala que aqueles que creem nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando chega no capítulo 5 de João, nós temos ali a cura do paralítico de Betesda. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um evangelho repleto de mensagens maravilhosas. E eu me identifico muito com ele porque ao longo da caminhada, ao longo da história da igreja, sermões maravilhosos foram feitos através do evangelho de João. Mas eu quero me ater aqui ao capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. No 17 temos a oração sacerdotal de Jesus. No capítulo 10 ele é o bom pastor. No capítulo 14, antes dele subir, ele preparando os discípulos, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não for assim eu vou teria dito. Então, meus irmãos, por que eu vou falar o 15? Porque o capítulo 15 do Evangelho de João, existe verdades implícitas nele, que é muito importante para nós como igreja. Porque o primeiro tópico é: eu sou a videira verdadeira. O segundo é o que? Vós sois as varas. E o terceiro tópico que eu quero deixar é o que? Os frutos. Então ele começa dizendo assim: eu sou a videira verdadeira. Eu nem estou lendo, eu estou falando para os irmãos. Mas está aqui no Evangelho de João, capítulo 15, os irmãos podem ler até em casa. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Vós sois as varas. Toda vara em mim que dá fruto, ele a poda para que dê mais fruto ainda, mas aquela que não dá fruto, ele a corta e lança fora e seca e é lançada ao fogo. Então nesses três tópicos nós vemos o que? A videira, que é Jesus, as varas que estão ligadas à videira, que somos nós, e os frutos de que Jesus fala que nós temos que apresentar na nossa vida. Então, quando nós entramos nessa realidade e nessa verdade, confrontamos com isso dentro de nós, nós temos que saber que tipo de fruto é esse que Jesus está querendo. E o que está ligado à videira? Quando nós pegamos uma planta e nós analisamos uma planta, nós vemos que o meio é a videira, porque está ligado à terra, certo? Os galhos, onde os frutos nascem, estão ligados à videira. Mas antes dos frutos nascer, é preciso o quê? Florescer. Aí existe todo o processo de conversão ao Espírito Santo que prepara, que aduba a terra. Entendeu, meus irmãos? Então, quando Jesus está falando assim, ele está falando para pessoas simples, como os pescadores, agricultores, pessoas que viviam da pesca, da agricultura. Quando ele fala de videira, ele está falando de pessoas que entendiam bem o que era uma videira e o que era agricultura. Sabia também que os galhos tinham que apresentar frutos, mas que tinha o tempo dos frutos serem produzidos. E a nossa vida também é assim. Uma vida sem estar ligada à videira verdadeira que é Jesus. Uma vida sem florescer na terra. Uma vida sem preparação, que é estudando a palavra. Uma vida sem comunhão, sem oração. Essa vida vai ser como aquela vara que Jesus fala, que é lançada fora. Porque é aquela que dá fruto, ele mesmo diz que ele poda para que dê mais frutos ainda. E quando nós entendemos isso, o que é uma poda na nossa vida? A poda é o Espírito Santo que faz aquilo que não agrada a Deus. Tudo aquilo que nós fazemos antes de conhecer Jesus, que não agrada a Deus,
Esse é o trabalho da poda. Sabe aquela amizade que você tinha e que de repente deixou de existir? É poda. Sabe aquele vício que você tinha e que de repente você deixou de ter? É poda. Sabe aquela sua vida toda errada que você vivia antes e que de repente você passou a perceber que aquilo é errado e passou a fazer as coisas certas? É poda. É o Espírito Santo te podando, te preparando para que você dê frutos, para que você frutifique. Mas antes disso acontecer, é preciso florescer. Mas o que é florescer? Se nós analisarmos uma planta que tem uma videira, que tem vara e que tem fruto, antes de vir o fruto, vem as flores, certo? Então tudo tem uma estação. Tem a estação quando nós nos convertemos a Jesus, tem a estação em que nós somos preparados por Jesus, tem a estação em que nós somos edificados pelo Senhor, tem aquela estação em que nós somos podados pelo Espírito Santo, e tem aquela estação em que nós vamos começar a florescer para depois apresentar os frutos. O problema é que muitas das vezes nós queremos dar fruto por força própria, com a nossa própria força, com o nosso braço, com a nossa carne. E não é assim, não é assim que acontece. Não é desse jeito. Se Jesus disse que existem essas estações, nós temos que entendê-las. Então, meus irmãos, você que está em Cristo, busque conhecimento na palavra, vale a pena. Se tiver que fazer um seminário, faça um seminário. Busque como a prata, igual está lá em Salomão, no provérbio de Salomão, como tesouro escondido. Procure pelo conhecimento. Então você vai entender o temor do Senhor. E quando nós falamos de frutos, eu não posso deixar de mencionar a carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 23 e diante, fala sobre obras da carne e frutos do Espírito. Que são frutos? Bondade, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio. O próprio apóstolo Paulo fala, contra essas coisas não há lei. Então vamos nos aprofundar no conhecimento da palavra, vamos caminhar com Jesus, não vamos desistir da caminhada. Amém, irmãos? É uma breve mensagem e que essa mensagem possa edificar a sua vida espiritual e que o irmão possa se aprofundar, todos que vão ouvir, possam se aprofundar no conhecimento, tá bom? Um abraço meu e da minha esposa Cristina Barreto e que Deus abençoe a vida de todos que vão ouvir a mensagem e que todos vão passar essa mensagem para frente também. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor.